Olá, crianças do quinto ano, bom dia. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje, sexta-feira, estamos finalizando uma semana de aulas. Faremos hoje correção de atividade no caderno 4 e veremos um pouco sobre modos verbais. Antes de começarmos as nossas tarefas escolares, vamos para o nosso momento de oração. Mais um dia que se inicia e eu quero te agradecer e pedir que me cubra de força, saúde, paz e amor. Entrego minha vida, assim como dos meus familiares, em tuas mãos. Cuida de nós, nos livre de todo mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem, eu peço que vocês abram agora o caderno 4 na tarefa de casa, que está na página 58. Então, abra o caderno 4 na página 58 e acompanhe a correção, certo? Caderno 4, página 58. Antes de chegar propriamente na página 58, para que vocês pudessem ter respondido a essa atividade, era necessário que vocês fizessem a leitura do texto, né? O texto que está na página 56 do Grúfalo. Só poderia responder a essa atividade quem tivesse lido o texto para poder responder de maneira mais segura e correta. Tá bom? Então, todo mundo agora de olho na correção. Eu não irei me deter na leitura do texto até porque vocês já devem ter lido, né, antes e agora irão apenas acompanhar a correção. Então, feita a leitura, né, vocês devem ter feito a leitura em casa. Agora observem a correção na página 58. Releia o início do texto. Nós temos aqui: um ratinho foi passear na floresta escura. A raposa viu o ratinho e achou-o apetitoso. Aonde você vai? Perguntou a raposa com bravura. Letra A, vamos lembrar. Verbos são palavras que marcam ações, acontecimentos, estados e mudanças. Circule os verbos no trecho. Os verbos são: foi passear, viu, achou, perguntou. Além do vai, tá bom? Que não está circulado aqui, mas o vai também é verbo, certo? Indica uma ação, ação de ir. Letra B. Anote os verbos circulados. No passado, foi, ou a locução foi passear, viu, achou, perguntou. O que é locução verbal? Quando nós temos dois verbos juntos, ó, um ao lado do outro, nós temos aí uma locução verbal, formada por dois verbos juntos, certo? Então, aqui nós temos o foi passear, é uma locução verbal no passado, viu, que é um verbo no passado, achou, que é passado, perguntou, que também é passado. E o verbo que está no presente é vai, tá bom? Aonde você vai? Presente. No contexto aqui, é presente.
Leia o trecho e responda às questões. Venha almoçar comigo, faça um almoço gostoso. Quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com o grúfalo para almoçar. Marque com X a opção correta. O trecho conta um fato que ocorreu no conto. O trecho tem o objetivo de descrever um dos personagens da história, ou o trecho instrui sobre as formas de como os personagens da história devem agir. Quem marcou o primeiro quadrinho acertou. O trecho conta um fato que ocorreu no conto. B. Os verbos destacados no trecho estão no passado, no presente ou no futuro? Se você observar os verbos faço, posso, são ações que acontecem no presente, tá bom? Então a resposta é tempo presente. É muito comum na descrição de personagens, de tempo e de espaço, o uso dos verbos no presente, certo? C. Quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com o grúfalo para almoçar. Que ação verbal acontece primeiro? É só você observar os verbos, ó. Quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com o grúfalo. Que ação verbal acontece primeiro? Marcar, né? Eu marquei, evidenciando que a ação de marcar ocorreu antes do momento dessa fala. Então, quando ela fala que não pode aceitar, é porque antes dela falar que não podia aceitar, ela já tinha marcado, né? Ó, o verbo marcar, que já indica uma ação no passado, ó. Já marquei, verbo conjugado no pretérito, que é o passado. Não posso aceitar, veio depois, tá bom? Então, o passado aqui está marcado pelo verbo marcar, tá bom? Então, que ação verbal acontece primeiro? Marcar. Eu marquei, evidenciando que a ação de marcar ocorreu antes do momento dessa fala. Se estiver atrasado na sua correção, pause o vídeo, corrija da melhor maneira possível. Depois passe adiante para a página 59. Reflita sobre o verbo destacado e julgue verdadeiro ou falso. Venha almoçar comigo, faça um almoço gostoso. O verbo indica uma ação habitual, comum do dia a dia do personagem? Sim, verdadeiro. A forma verbal está no presente, mas aponta para o futuro no contexto, já que ele se oferece para fazer o almoço. Verdadeiro. A forma verbal aponta para a realização de uma ação passada, indicando que o almoço já está pronto. Falso. Então, a sequência é verdadeiro, verdadeiro, falso. 3. Na frase abaixo, há um verbo no futuro. Identifique-o. Raposa boba. Será que não sabe que grúfalo não existe? Qual é o verbo que está no futuro, pessoal? Será, tá bom? Será é o verbo que está conjugado aí nesse trecho no futuro. Será é a resposta. As formas verbais foi, viu, achou, vai, faço, posso e será exploradas nas questões anteriores são usadas para apresentar um fato de maneira incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual, expressar um fato ou ação habitual em sua certeza, ou exprimir uma ordem, um conselho ou um desejo. Então, os verbos foi, viu, achou, vai, faço, posso, será,
indicam ações concretas, ações certeiras, tá bom? Então, é o segundo quadrinho. Expressar um fato ou ação habitual em sua certeza. São ações que já aconteceram no passado, que acontecem no presente, que poderão e que irão acontecer certamente no futuro, tá bom? Então, é o segundo quadrinho. Leia. Os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo indicam as maneiras como os verbos se expressam. Então, são 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, ele exprime fatos, certezas. Por exemplo, a raposa viu o ratinho. O modo subjuntivo indica desejos, possibilidades, dúvidas. Não é algo que realmente aconteça com certeza. É uma possibilidade. Quando o grúfalo vier, eu correrei. Mas a frase não mostra se realmente o grúfalo vai vir. Entendeu? Então, é essa ideia da possibilidade, se ele vier, não é certeza. E o imperativo, ele vai marcar ordem, pedido, conselho, desejo. O exemplo é: venha almoçar comigo. Este vem aí indica um pedido ou uma ordem, tá bom? Então, isso aí é caracterizado com modo imperativo. Passando para a próxima página, nós temos a questão 6. Leia o trecho e responda aos itens. E onde vocês vão se encontrar? Perto dessas pedras é o lugar. E sua comida favorita é raposa frita. Raposa frita. Estou fora, a raposa falou. Adeus, ratinho, já me vou. Se quisermos procurar no dicionário as formas verbais destacadas, o que devemos buscar? Bem, vocês não vão encontrar os verbos do jeito que estão aparecendo na sua tela agora. Por exemplo, você não vai encontrar o verbo vão e nem vou. Você vai encontrar no dicionário esses verbos na forma infinitiva. Para quem não lembra, os verbos no infinitivo terminam em AR, ER ou IR. No caso aqui, vão e vou, trata-se de um verbo irregular, que é o verbo ir, tá bom? O verbo ir, quando conjugado no futuro, é vão. Quando conjugado no passado, é vou. Aliás, no presente, vou, tá bom? Por isso que aí está um pouco diferente do vão, vou. Você não consegue perceber aí o ir, mas vão e vou são pertencentes ao verbo ir, pertencem ao verbo ir. Então, para você procurar esses verbos, qualquer verbo no dicionário, você deve procurar a parte da sua forma infinitiva. Por exemplo, o verbo cantamos. Para você encontrar o verbo cantamos, você vai procurar cantar no dicionário, no infinitivo, certo? Então, a resposta da B é o verbo ir. Em que tempo verbal elas foram empregadas? Vão e vou estão no presente. Até porque o verbo ir no futuro é irão. Eles irão. Eu irei. Eu vou, tu vais, ele vai. Eles vão. Então é presente, tá bom? Então, o tempo verbal de vão e vou é presente. Vamos lá observar aqui as conjugações desse verbo no presente. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides e eles vão. Então, letra B, resposta no presente. C. Leia e complete. Vocês vão estudar corresponde a vocês estudarão. Vocês vão se encontrar corresponde a vocês se encontrarão. Certo? Então, você vai trocar vocês vão se encontrar por vocês se encontrarão. Que é a resposta. Vocês se encontrarão. Marque com X a alternativa correta.
O emprego de vão estudar e vão se encontrar mostra que usamos inadequadamente o verbo ir no presente e deveria estar no futuro, ou usamos o verbo ir no presente seguido de um verbo no infinitivo para indicar futuro. Correto, é o segundo quadrinho. Olha só, o verbo ir no presente, ó, vão, mais um verbo no infinitivo, encontrar ou estudar, indicando aí o futuro, tá bom? Então, a resposta da letra D é o segundo quadrinho. Questão 7. Conheça o nome de alguns tempos verbais do indicativo. Bem, essa questão aqui vai tratar apenas do modo indicativo, trazendo os tempos que aparecem dentro deste modo. Presente, que indica principalmente a ação que ocorre no momento da narração, em que se narra a ação, como em ele é um grúfalo. O verbo aqui é o verbo ser, conjugado no presente, ó, é. O pretérito perfeito indica uma ação que ocorreu num tempo específico do passado, tal qual em ele foi um monstro terrível. Pretérito imperfeito refere-se a um fato do passado, mas que não foi completamente terminado. Por exemplo, ele vivia disfarçado de monstro. Quando fala que ele vivia disfarçado, significa dizer que esta ação ainda continuava acontecendo no passado, tá bom? Isso é o pretérito imperfeito. Futuro, nós temos o futuro do presente, que faz referência a um fato que ocorrerá no momento posterior ao discurso, como em ele será corajoso como o rato. E agora nós temos a questão 8. Agora, refletindo com base nos conceitos, associe o tempo verbal aos verbos destacados nos exemplos por meio de uma seta. Vejamos. Presente. O ratinho achou uma noz que estava muito gostosa. O ratinho achou a noz que estava. Vocês acham que estava é presente, é pretérito perfeito, imperfeito ou futuro do presente? Você deve ligar estava para o pretérito imperfeito, tá bom? Então, faz uma setinha, na verdade. Faça uma setinha da primeira frase sendo ligada para o pretérito imperfeito. Ouço passos à frente. Você escutou? Ouço é presente. Então, ouço, você faz uma setinha indicando aqui para o tempo presente. Siga-me e verá, isso sim, que todos aqui têm medo de mim. Verá é futuro do presente. Então, verá, você marca uma setinha apontando para o futuro do presente. Certo? E socorro, gritou, adeus, ratinho. Gritou é uma ação já acabada, concluída no passado, pretérito perfeito. Então, gritou, você aponta uma setinha para o pretérito perfeito. Então, vou repetir. Estavam, marque uma setinha para o pretérito imperfeito. Ouço para o presente, verá futuro do presente e gritou pretérito perfeito. Nona, identifique os verbos e os tempos em que foram empregados. Na beira deste rio é o lugar. E sorvete de coruja é o que ele gosta de tomar. Sorvete de coruja? Adeus, ratinho. E a coruja bateu asas e voou. Coruja boba, será que não sabe que grúfalo não existe? Vamos lá. Quais são os verbos? É o verbo que é presente. Gosta, que é presente. Bateu, que é pretérito perfeito. Será, que é futuro.
sabe que é presente e existe que é presente. Esse quadrinho aqui em letras rosas corresponde à resposta da questão 9, tá bom? Só repetindo, na questão 9, as respostas. É presente, gosta, presente, bateu, pretérito perfeito, será futuro, sabe presente e existe presente. Se estiver errado ou atrasado, pause o vídeo e coloque suas respostas, certo? Questão 10. Em duplas, criem frases empregando verbos nos tempos indicados. Aqui vocês irão fazer frases, né? São respostas pessoais. Eu vou dar aqui algumas sugestões, mas é claro que vocês já devem ter formado as frases de vocês. No presente, vamos lá. Vou usar aqui o verbo estudar, tá bom? Em todos os casos. Eu estudo para a prova. Estudo é presente. No pretérito perfeito, eu estudei para a prova. É uma ação concluída no passado. No pretérito imperfeito, eu estudava para a prova. Estudava era uma ação que continuava acontecendo no passado. Não é uma ação inacabada, tá bom? Porque o pretérito perfeito é a ação acabada. E o imperfeito, a ação inacabada, que continuava acontecendo. Eu estudava. E futuro do presente, eu estudarei para a prova. Estudarei é o futuro do presente, tá bom? Então, aqui, se você tiver usado outro verbo, fique atento para saber se você colocou da maneira correta. Eu estudo, eu estudei, eu estudava, eu estudarei. São exemplos. Passando para a próxima página, nós temos o seguinte. Aliás, finalizamos a nossa atividade, a nossa correção. Vou voltar para a tela do slide para reforçar um pouco mais sobre modos verbais, tá bom? Bem, como você acabou de ver, os modos verbais são 3. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Quais são as características de cada modo? O modo indicativo, ele sempre irá indicar uma certeza, algo que realmente acontece, ou algo que já aconteceu no passado, que acontecia no passado, que acontece no presente, que acontecerá no futuro. Por exemplo, João sempre estuda. O verbo estuda aí indica uma ação certeira, né? Algo que certamente João faz, que é estudar, tá bom? O modo subjuntivo, ele indica uma dúvida, uma possibilidade, não é algo que realmente aconteça com certeza. Talvez João estude amanhã. Se talvez aí indica que não é certeza que amanhã o João estude, é provavelmente, é uma possibilidade. Então, o estude aí, talvez João estude, o verbo estude está no modo subjuntivo, porque indica uma incerteza, uma possibilidade, uma dúvida. O modo imperativo, que é o terceiro modo verbal, irá indicar uma ordem, um pedido, um conselho. Estuda agora, João. Veja que no terceiro exemplo, alguém está dando uma ordem para o João. João, estuda agora. Se estuda aí, indica uma ordem, tá bom? E você consegue perceber se é ordem, se é dúvida ou se é afirmação pelo contexto da frase. Basta que você leia com atenção, observando se ali tem uma afirmação, se ali existe uma dúvida, né, uma incerteza, ou se ali há uma ordem, um pedido. Mais exemplos. Os modos verbais indicam diferentes maneiras de um fato ser expresso.
é dividida em modo indicativo, que indica um fato certo, expressa certeza absoluta, apresentando o fato de uma maneira real, certa e positiva. Ele canta no teatro hoje à noite. Ele canta é uma ação certeira, né? Algo que realmente acontece. E ele come frutas, uma outra ação, né? Uma ação certeira, algo que indica certeza. Já o modo subjuntivo irá indicar um fato duvidoso, hipotético, incerto. Espero que ele volte cedo, mas será que ele vai voltar cedo? É certeza? Não é certeza. Se me falasse, eu te ajudaria. Se me falasse, é certeza que essa pessoa vai falar? Não, é uma hipótese, tá bom? É duvidoso, não é certeiro. Por isso que é modo subjuntivo. E o modo imperativo indica ordem, indica proibição, pedido, conselho, solicitação, um mando. E o modo imperativo, ele é formado pela forma afirmativa e pela forma negativa. Por exemplo, fique aqui, é uma ordem, afirmando, né, para ele ficar. Não entre na sala, é um pedido. Aqui tem a palavrinha não, que indica negação, né? Um pedido para que ele não entre na sala. E aí, só para informar, para que vocês fiquem sabendo, os tempos verbais que estão presentes dentro de cada modo. Bem, dentro do modo indicativo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Todos esses tempos que eu acabei de falar, esses 6 primeiros, estão dentro do modo indicativo. Dentro do modo subjuntivo, nós temos três tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. E dentro do modo imperativo, nós temos a forma afirmativa, que é o imperativo afirmativo, e a forma negativa, que é o imperativo negativo. Tá bom? Bem, nós não iremos nos deter com mais detalhes em cada tempo do modo indicativo, mas vocês precisam saber pelo menos o verbo no tempo presente, o verbo no tempo pretérito, e aí o pretérito que a gente vai trabalhar é o pretérito perfeito, tá bom? Que é aquela ação acabada, concluída no passado, e o futuro. O futuro do presente, que é o futuro convencional que todos já conhecem. Por exemplo, estudará, estudarão, ações que irão acontecer no futuro, tá bom? Basta que você reconheça esses 3 tempos principais, que é o presente, o pretérito e o futuro, por enquanto. Depois, havendo tempo, estudaremos com mais afinco, com mais detalhes, cada tempo verbal. É importante que você, neste primeiro momento, saiba diferenciar quando é que o modo é indicativo, quando é que o modo é subjuntivo e quando é que o modo é imperativo. Mais uma vez eu repito que você precisa ler as frases, os textos e compreender se naquela frase ali há uma certeza, né, há uma informação dita com certeza, não importa se é uma afirmação dita no passado, no presente ou no futuro. O que importa é que indique certeza. O modo subjuntivo irá sempre indicar uma dúvida. Você vai encontrar palavras como talvez, se, provavelmente. São essas expressões que indicam hipótese, né? Um fato duvidoso. E o modo imperativo, você vai sempre observar que na frase estará sendo colocada uma ordem, um pedido, um conselho. Por exemplo, alunos do 5º ano, resolvam uma atividade. Eu acabei de dar uma ordem para vocês. Então, quando eu falo resolvam a atividade, se resolvam aí, é uma ordem, tá bom? É um pedido. Estou mandando, né? Estou fazendo um pedido, uma ordem, um conselho, uma solicitação, que é
próprio aí do modo imperativo. Eu vou deixar agora uma tarefa de fixação em anexo na plataforma e no grupo. Quem puder imprimir, imprime e responde na folha. Quem não puder imprimir, faz no caderno, anotando as respostas com o cabeçalho bem organizado, tá bom? Não é necessário enviar para minhas tarefas, mas é importante que faça, que treine. Essa tarefa é sobre verbos. Lá você vai encontrar questões para passar verbos para o presente, verbos no pretérito, que é o passado, verbos no futuro. Vai ter uma questão para trabalhar, para que você possa identificar se o modo é indicativo, se o modo é subjuntivo e se o modo é imperativo. Não deixem para fazer depois. Utilize este momento agora para fazer, tá bom? E qualquer coisa é só chamar que eu estou aqui para ajudar. Tchau, tchau.